Fala pessoal, tudo bem por aí? Bem-vindos a mais um episódio do Experiências Contam. Hoje a gente vai trocar uma figurinha aqui com uma pessoa que transicionou de carreira muito bacana. E a gente vai falar sobre empoderamento feminino, sobre como a gente faz uma transição de carreira. E nós vamos falar de uma coisa que a gente ouve muito aí, né? Sobre o branding, a marca pessoal. Vamos ver, né? Vamos brincar com aquele negócio ali do Fantástico, né? O que come, o que veste, do Globo Repórter, na verdade, né? Pra gente conseguir entender um pouquinho. Vamos, você, pra ajudar aí na sua carreira, na sua vida. Ela é mãe do Lucas e da Sofia. Ela também tem uma Sofia em casa, então ela entende como é que funcionam as coisas aí. Ela tem 24 anos de carreira e 14 anos desses ela é empreendedora. Vamos lá, mulher, mãe de 2 e empreendedora há 14 anos. A gente tá hoje com a Juliana Sayum. Super bem-vinda, tudo bem? Obrigada, tudo jóia. Então tá bom, me conta. Ju, a gente sempre começa aqui com uma pergunta que a Ju não chegou assim da noite pro dia onde você tá agora. Como é que foi, né, a sua formação da carreira? Como é que foi você entrar no mundo corporativo e como é que você sai pro empreendedorismo? Como é que é essa jornada? Bom, vamos lá. Eu acho que eu, como a grande maioria, pelo menos da minha geração, né, eu tô com 45 anos, eu me formei numa faculdade muito boa aqui de São Paulo. E logo ali no começo a gente vai já procurando os estágios. E sempre tem aquela coisa, né? Multinacional, pelo menos na minha época, né? E já tinha aquelas áreas, marketing, recursos humanos, enfim. E aí entrei numa multinacional, primeiro numa indústria nacional de papel e celulose, fiquei um pouco tempo. E depois fui para a multinacional, que era realmente o meu sonho e era aquilo que todo mundo falava e buscava efetivamente. Entrei para essa organização e fiquei ali por quase 11 anos, na verdade. Caramba. Transitei por algumas áreas, passei, na verdade, por 3 áreas. Trabalhei em recursos humanos, entrei de marketing, depois em marketing. Só que aí, muitas coisas vão mudando, né? Eu tô falando um pouco disso, assim, porque, pelo menos para nossa geração, diferente muito das gerações mais novas, né? Você pega a geração Z, que já tem outra dinâmica, praticamente nós somos moldadas a uma coisa meio que linear. Então você vai buscar isso, porque é isso que estão falando, isso que dá certo, e essa basicamente é a fórmula que faz você ir e adentrar o mercado de trabalho e ter um sucesso, né? Só que foi chegando próximo aos meus 30 anos, eu estava super bem, eu estava ali na área de marketing, e começou a me dar sabe o bichinho, aquela coisa, putz, tem alguma coisa que não tá legal, eu acho que eu preciso de mais coisa, eu acho que eu posso contribuir muito mais, eu acho que eu tenho muito mais repertório, talvez, para deixar no mercado, né, fazer uma diferença ainda maior com as pessoas, mas eu não sei o que é. Bom, na época eu já era muito terapeutizada, eu sempre gostei de conhecer, de me autoconhecer, e a minha terapeuta falou, Ju, porque eu tinha um medo, eu falei, o que eu vou fazer da minha vida, né, Dai? Porque a gente, assim, eu tinha, sei lá, quase 30 anos, e eu estava muito bem profissionalmente, só que eu não sabia o que eu poderia fazer naquela altura do campeonato. E ainda tem a culpa, né? Como que aos 30 anos você não sabe? Como assim, né? Isso assombra a gente, Nossa, né? muito. Foi muito bom você ter falado disso, porque eu me lembro dessa grande culpa. Como assim? Eu tô bem, eu cheguei até aqui, não foi fácil, né? Nada veio de graça pra mim, e agora eu tô querendo mudar essa rota. Mas assim, é injusto, Juliana, né? do céu, que injusto com você, né? Que injusto assim, como que você vai fazer isso pra quê, sua doida, né? Eu tinha essa conversa comigo, só que aí eu lembro que esse processo até a minha saída efetivamente não foi fácil, então eu fiquei num trabalho com a minha terapeuta. E fui também buscando outros caminhos, porque na época, o que existia? A gente está falando aí de 2009, basicamente, né?
tinha a terapia, os testes vocacionais, e naquela época estava começando essa coisa de algum coach. Eu lembro que era muito mais para posições muito seniors, executivos de ponta que tinham esse acesso na época. E o autoconhecimento nessa época era aquela coisa, eu sempre brinco aqui, era os livros escondidos, né? Sim. Se você entrava nas livrarias, eles estavam lá no fundo, assim, para você alcançar alguma coisa ali já era mais difícil, porque não era alguma coisa que as pessoas, em tese, precisavam, né? A gente desconhecia isso. Eu acho que na verdade não era tão abordado como é hoje. Tudo bem, a gente tem veículos, né, como a própria internet e tal. Mas o que aconteceu nessa janela? Eu fiquei, então, aí uns 2 anos. O que eu vou fazer, buscando caminhos, ia pesquisar áreas, eu cheguei a falar com profissionais da área de design de interiores, aquela confusão mesmo de perdida, eu não sabia o que eu podia fazer. E eu tive um burnout. Eu literalmente adoeci, e era uma coisa que na época também a gente não se falava. Não tinha nem nome, né? Não tinha nem nome. E eu realmente entrei, assim, eu fiquei de certa forma deprê, eu chorava, eu tive dores de cabeça por 6 meses, eu não sabia o que era, enfim, eu saía do escritório e ia pro hospital, porque tinha crises de gastrite, e tudo aquilo começou, imagina, virar uma bola de neve, só que na época eu tinha acabado de me casar, também tem isso, né, uma mudança forte. Então a gente tá falando de mudanças, eu acho que é isso. Eu comecei a falar dessa coisa mais linear, mas a gente para esquecer que na vida a gente tem mudanças, e aí não é só mulher, não é só no gênero feminino. A gente tem que aprender que existem ciclos e como que a gente lida melhor com tudo isso, né? E aí, nesse burnout que eu tive, eu realmente fiquei doente, fiquei muito desgastada. Mas em paralelo eu tinha encontrado uma paixão que eu identifiquei com a minha terapeuta na época e que foi pelo lado da moda. A minha porta de entrada a começar a empreender foi pela moda e que eu descobri o segmento de acessórios femininos, que eu acabei tendo um e-commerce de acessórios femininos por 4 anos, mas antes fazendo muitos bazares. Então, ou seja, eu toquei em paralelo durante 9 meses com a multinacional que eu trabalhava na época, junto com esse business de bazares, onde eu fazia encontros com mulheres, basicamente vindo da área de marketing, aquela coisa, eu não queria vender uma peça de acessório, mas eu queria vender uma experiência. Então era um encontro mesmo, um bate-papo, onde eu já estava começando a trabalhar autoestima e autoconfiança daquelas mulheres, empoderando essas mulheres, como que elas usavam aquelas peças para se sentir mais bonita. Bom, tudo bem, toquei e falei, vou sair em tal data. Eu tinha uma data prevista. Na época conversei com o meu chefe e tudo mais, mas eu literalmente adoeci. Chegou um dia, eu falei, eu não aguento mais. Eu me lembro desse dia, eu chegando, subindo as escadas, botei a bolsa na minha baia na época e entrei na sala do meu chefe para falar, eu tô indo embora. E eu, assim, e naquele dia eu fui embora mesmo, assim, fiz minha carta de desligamento, no mesmo dia me desliguei, saí da empresa, e aí, daí acho que uma coisa muito importante aqui eu não deveria ter feito dessa maneira. Só que é isso que eu quero trazer aqui para vocês, e até pela minha história, né? Porque eu acho que isso que é o bacana. Eu vivenciei as dores, e hoje o meu trabalho ele é direcionado também nessa linha para reverter isso, para não deixar com que mulheres cheguem a esse ponto. Na estafa, quando você toma uma decisão, você simplesmente desliga. Você desliga, você tá adoecida, você não fez um planejamento, você não teve o acesso a caminhos que poderiam realmente ter feito você não perder tanto tempo, não ter tido um prejuízo à sua saúde, né? Então, eu acho que esse é o grande lance, sabe? Assim, da gente esperar chegar
na dor mesmo. E eu acho que isso serve para muitas coisas na vida, né? O ser humano, ele parece que ele gosta, a gente gosta, né? E acho que assim, deixa chegar num ponto onde realmente... Eu realmente vou ter que tomar uma decisão, né? Tomar uma decisão para sair do lugar. É a famosa, vamos sair dessa zona de conforto, mas com dor. Com dor. E hoje o meu trabalho é totalmente direcionado para não chegar a isso. Eu não sei se eu acabei te respondendo, não, logo sim, você começou. Mas como é que foi? Assim, aí você sai de lá e aí você continua tocando a loja? Você consegue tocar a loja nesse momento? Então, eu não trabalho mais com Não, mas quando você saiu, você continuou. Continuei. Você falou, agora eu vou tocar isso aqui. Agora eu vou tocar isso aqui. Então, eu tinha o formato de bazares, eu fiz muitos bazares presenciais mesmo. Então, eu tinha parceria com empresas, fazia bazares temáticos. Então, eu associava com desfiles de moda, com lojas que eu ia atrás. E realmente eu formei, basicamente, vamos falar assim, uma comunidade de mulheres que já sabiam que eu tinha aquela linha de curadoria, porque eu também trabalhava na curadoria para desenvolver peças, para ir atrás de peças que tinham um determinado estilo. E eu fiquei, olha, saí, já desde 2009 eu comecei a tocar. Eu fiquei, na verdade, até 2016 com essa linha de acessórios. Nossa. Só que, na época, eu sempre fui muito apaixonada por internet. Sempre. Então, desde a época que eu era marqueteira, que a gente tinha que traçar caminhos, né, de mídia e tal. E eu falei, bom, eu vou fazer esse meu plano para criar um e-commerce. Porque assim eu consigo acessar um maior número de mulheres por aí. E eu acabei desenvolvendo uma plataforma conceitual, foi no fim de 2012. Nossa, 2012 para 2013. No começo de tudo isso. Que era uma plataforma onde eu já trabalhava conteúdo, porque quando eu comecei, eu tinha um blog que chamava Clássica com Pimenta. E era maravilhoso, porque eu falava de tendência, falava dessa coisa da moda já, e tinha muitos acessos, eram acessos orgânicos e tal. E quando eu desenvolvi a plataforma, que a empresa chama Mood, né, justamente pelo Mood eu criei um nome que tem a ver com a mudança. Sim. Como é que a gente muda, né? A mulher tem essa coisa de mudar mesmo. E aí eu fiz essa plataforma pensando em ajudar essa mulher no dia a dia. Como é que eu uso esse acessório, mas... com base em ocasiões, então para o trabalho, para uma festa ou para outra ocasião específica. E foi muito assim bacana mesmo, sabe? Porque foi uma experiência. Acho que eu tenho muito essa pega, assim, não sei se quando a gente vem de uma indústria, de uma corporação e muito pelo marketing, que eu acho que isso é uma coisa que a gente aprende bastante, como elevar uma experiência de um consumidor. E só que na época eu fui vendo que o meu negócio não era varejo, mais uma vez, porque né, eu já tinha trabalhado em trade, essa coisa supermercado, hipermercados, varejo em si, SKUs, né, itens para lá, para cá. Eu falei, gente, meu negócio não é esse, meu negócio é gente, são pessoas. E também combinado a players do mercado. Eu estava competindo com players grandes, basicamente até fornecedores vindo da China, né, de fora. Eu não tinha como competir, né, falando até em capital de giro mesmo. Mas foi um enorme aprendizado para mim, só que eu caí novamente num ponto onde o quê? Aqui não é ainda. Não é a minha praia. Essa não é a minha praia. Só que aí eu esqueci de contar um ponto aqui que é muito legal nessa minha história, que é quando eu desenvolvi essa parte do e-commerce e eu já pensava, bom, eu tô entregando um serviço, na verdade, uma experiência. E aí eu fui aprender, me formar em consultoria de imagem, para trabalhar essa coisa da imagem e estilo nas mulheres. Então, eu já tinha essa formação. E nisso começou a aparecer clientes para mim, em paralelo. Ju, me ajuda, tal. E eu comecei a ver também que era muito mais rentável para mim, era muito mais prazeroso do que efetivamente tocar um comércio, vamos falar assim. E aí eu fiquei nessa linha.
Só que dentro do mundo do universo feminino, que eu acho que isso que é o mais legal também, são as histórias, são as conversas. Porque quando basicamente eu entrava na casa das pessoas, né? Eu entrava na casa das pessoas e essas mulheres, assim, confessavam coisas comigo, compartilhavam coisas. Eu acho que, acho que a mulher, a mulher, a gente tem isso, né? De ter essa troca, muitas vezes de ter uma cumplicidade. Eu acho isso é uma coisa muito bacana, assim, na gente, né? E aí, Ju, como é que você fez isso? Como é que você saiu? Nossa, eu te admiro, que você conseguiu direcionar para uma coisa que te realiza, tal. Eu não tô feliz no trabalho. Então, eu escutava muitas histórias de mulheres que não estavam bem profissionalmente. E aí eu falei, puxa, gente, tem alguma coisa aí que eu tenho essa dor que eu vivenciei e que eu tô de novo tentando descobrir outro tipo de alcance, o que eu posso fazer ainda mais para ter esse senso de contribuição ainda maior, mas eu não sei o que é. Em 2018, eu descobri o personal branding, ou gestão de marca pessoal, que também eu, como uma ex-marqueteira, não conhecia e fui descobrir. Então, assim como grandes marcas corporativas, que você tem um determinado produto e que esse produto tem benefícios, né, para chegar até a ponta, para fazer a diferença na vida de um consumidor, nós também somos marcas. Então, nós, com o nosso próprio nome, sobrenome, somos uma marca com benefícios. Ou seja, com habilidades, com características, com atributos, e que a gente, pensando no mercado de trabalho, como é que ele pode ser comprado? Como é que ele pode ser visto para literalmente não ficar empacado numa prateleira, igual um produto normal. E é muito interessante, né? Quando você está estudando marketing ali, uma das coisas, né? Quando você está planejando um produto, uma linha, qualquer coisa do gênero, me veio esse highlight agora. A gente costuma dizer que é a persona. Quem que é a persona do seu negócio? E a gente nunca linka isso com você, com um indivíduo, né? Sim, sim. Então, eu acho que isso que é uma coisa muito legal, assim, né? Então, só que a gente não para pensar que no mercado de trabalho, a gente está competindo dentro, cada um no seu segmento, com milhares de outros profissionais muito bons ou não, e como que a gente se destaca, como que a gente traz o nosso diferencial. Então, o personal branding em si, tem muita gente que acha que é só sobre a embalagem, que tem a ver com a comunicação não verbal, com a forma que a gente se veste, com a nossa linguagem corporal, com a nossa entonação de fala. Não, assim, antes a gente precisa entender o que efetivamente a gente traz internamente, o que a gente tem para oferecer. E aí, linkando com uma coisa lá do começo que a gente começou a falar, que basicamente acontece muito isso. A gente acha que é algo linear, então a gente estudou algo, entrou numa formação, trabalhou por um tempo numa instituição ou numa empresa e vai ter que fazer aquilo basicamente para sempre. Quem disse? Aos 17 anos, você precisa escolher a sua faculdade, qual que é a profissão que você vai seguir, né? É isso que a gente é doutrinado, ou era doutrinado a fazer. Falo por mim. Sim. Né? E não é bem assim. E aí você pode falar, mas Ju, é só quando alguém está querendo fazer uma transição, pensa em mudar a rota? Não, às vezes você está muito feliz no que você faz, mas você sente que você pode ter um alcance maior. Então, por exemplo, você pode ter no seu trabalho atual, dentro do seu escopo de atividade, você pode desenvolver, aplicar algumas habilidades, mas tem outras que você sente que não está aplicando e que aquilo te dá uma sensação, às vezes, de vazio. Eu não sei se você já ouviu falar as pessoas que talvez querem mais ou não estão tão satisfeitas. Ai, não sei, parece que preciso de algo para me preencher. É isso. É muito disso. Então, quem disse que hoje, projetando para hoje, a gente não pode, isso já acontece, a gente não pode ter outras formas de atuação. Exato. E até para complementar, até acho que a gente estava falando sobre isso um pouquinho no começo, né? Aqui no nosso bate-papo. Para complementar e até para trazer um repertório ainda maior para sua caixinha de habilidades, para sua marca pessoal.
Então, a marca pessoal nada mais é do que você aí, com seu nome e sobrenome. Que repertório que você traz, que diferença você faz, o que você entende que você pode fazer e oferecer de valor para o mercado de trabalho. E como que as pessoas te veem. Aí é um outro passo. Então, num primeiro momento, a gente tem basicamente uma linha de autoconhecimento, vamos falar assim, para depois posicionar você, a posição que você ocupa no mercado. E aí eu não estou falando, como traz seguidor, como é que você ter milhões de seguidor, ter uma audiência grande, eu não estou falando sobre isso, mas que papel ou que papéis você pode ocupar para ser lembrada. Então a marca pessoal é sobre isso. Eu lembrei da Dai, ela fala sobre isso. Então já vem fresco na minha cabeça. Você aparece de primeira, de segunda como opção para eu te indicar, para eu falar de você, para a gente criar um networking. Então, as pessoas precisam começar a entender isso como uma forma de vamos falar assim, de trabalhar um planejamento de carreira. E é essa minha outra linha de trabalho que desde 2018, estudando o personal brand, e conectando com todo o meu histórico, né, do que eu passei, enfim, trabalhando em empresa, trabalhando como empreendedora, trabalhando com mulheres, que eu fui entender que é um grande propósito meu, para ajudá-las nessa questão, fazendo um planejamento de carreira. E quando a gente fala de carreira, Ju, assim, acho que a gente já teve vários pontos nessa jornada aí, que a carreira é do outro, que a carreira é da empresa, que a carreira é do seu negócio, e no final do dia a carreira é sobre a sua carreira, sobre você. Você trabalha com isso há 14 anos, né? Antes muito da gente ver todo esse movimento que hoje nos últimos 5 anos tem. O que tem de diferente lá do seu começo para agora? Você acha que as pessoas hoje têm mais consciência, ou a gente não tem a consciência ainda e só tá indo ali no movimento? As pessoas têm muito mais consciência. Eu acho que teve uma vamos falar assim, uma linha divisória para muitas coisas que a gente passou, que foi a pandemia. No momento da pandemia, onde a gente estava basicamente ali enclausurado, e a gente falou, e aí, o que vai acontecer? Será que eu posso morrer? Será que eu posso perder algum ente querido? O que pode me acontecer? O que vai acontecer desse mundão? E as pessoas começaram a se perguntar, puxa, o que eu tô fazendo com trabalho pra caramba? Trabalho horas, o que eu tô fazendo da minha vida? Começaram a se questionar, começaram a se perguntar, qual o significado desse meu trabalho? Tanto é que, se você pegar pesquisas, né, da geração Z, essas gerações mais novas, é algo que eu acho que eles têm muito mais essa mentalidade mesmo de, peraí, isso aqui não tá legal para mim, vou fazer uma coisa diferente. E não é só pensando no material, não tô dizendo que ele não é importante, a gente precisa dele, mas tem outra forma de ver o mundo. E a pandemia, ela foi... Eu acho que foi um momento muito importante para a gente começar a resgatar isso, sabe? E o que a gente quer. Porque o trabalho, Dai, ele eu costumo falar assim, que não tem como muito você separar. Tem pessoas que conseguem, acho que tá tudo certo. Mas você falar, a minha vida pessoal é assim, a minha vida profissional é assim. Vai ter sobreposição. Porque no final do dia somos um único indivíduo, né? Exato, e ali a gente tem pessoas, tem o nosso círculo social, e a gente muitas vezes tem desafios, né, que acontecem, as coisas mudam, fluem. E aí, como é que eu transito nisso tudo? Então, eu acredito muito que tem que ser uma via de mão dupla. A gente tem que achar um equilíbrio, tem que achar aquilo que faz sentido pra gente, né? Você está há muitos anos, né, nessa transição. Como é que foi você ver essa mudança, né, do perfil das mulheres, que agora a gente pode falar que, né, estamos no começo, estamos caminhando, mas você viu essa transição acontecer. Como é que você viu essa mudança? Como que foi essa mudança, né? E para quem me vê aqui sempre, eu falo, as mães, né? A gente, quando se torna mãe, a gente ganha
habilidades que quase superpoder, né? Porque não tem manual de instrução, né? A gente não recebe lá, olha, a criança vai chorar. Você chega na maternidade e aí? Qual que é o improviso de hoje? Como é que você vê essa transição das mulheres no mercado de trabalho? E como é que foi acompanhar isso? Porque você começa esse movimento do empoderamento feminino muito antes desse, né, boom. Você diz uma mudança de mais informação, o que você quer dizer com essa mudança? O que é diferente para as mulheres hoje? Porque a hora que eu olho, eu falo, é muita carga de informação. A gente sai de um linear, que temos que ser como os homens, para um oposto muito forte, né? E aí a gente vem com muito skill, talvez com um reconhecimento de informação muito alto. Como é equilibrar isso? Como que é falar, ei, olha só, calma, tá tudo bem, vamos step by step. Ou como é que você viu essa mudança de comportamento das mulheres, de quando você começou a falar sobre o empoderamento delas, de como que era o autoconhecimento, de como que eu trabalho a sua marca, os seus skills para que você venda anyway, onde você quiser, se for no empreendedorismo ou não, para o boom que a gente vive nos dias atuais, nos últimos 5 anos, que foi quando a gente começou a ganhar mais visibilidade. Eu acho que tem uma coisa que a mulher, ela começou a perceber, acho que isso ao longo de décadas, né? Peraí, eu tô usando... porque todos nós temos a tal da energia masculina e a energia feminina. Só que nós, mulheres, para buscar essa coisa da equidade, da equiparação, né, salarial, enfim, de ter os mesmos direitos e reconhecimento como o gênero masculino no mercado de trabalho, a gente teve que deixar de lado muito das nossas habilidades, vamos falar assim, femininas mesmo, né? E aí, quando você traz o ponto, entra da maternidade, que eu acho que é uma experiência que ela é muito rica, e é claro, eu não estou dizendo que só as mulheres que são mães passam por isso, mas dá uma florada. Então, a gente pega habilidades importantes que a gente começa a perceber, peraí, minha criatividade eu não estou colocando tão à tona, parece que eu estou meio que me limitando. Eu, por exemplo, eu tive essa sensação, quando eu quis sair, eu sentia que esse poder mais, esse senso de contribuição, que é algo que eu vejo hoje nas mulheres, nas minhas mentorandas, quando querem buscar algo diferente, esse senso de querer mais tem a ver muito com a nossa criatividade, assim, eu tô sendo podada aqui, será que eu não posso mais? Né? Eu acho que isso é a inovação que a gente pode trazer, a própria questão de compartilhar. Acho que a mulher ela tem muito isso, né, de criar rede. Como é que a gente cria essas redes de compartilhar conversa, de compartilhar histórias? Como é que a gente pode uma ajudar as outras? Eu acho que muito essa coisa também do lado empático, né, de se colocar no lugar do outro. A própria escutativa, né? A própria escutativa. Então, eu acho que tem habilidades aí importantes que a gente foi entendendo que a gente estava deixando para trás e que é muito importante. O próprio mercado foi entendendo isso. E aí eu acho que tem um acompanhamento também da evolução de empregadores, das instituições, de empresas, de empresários, empresárias. Peraí, então é importante, né? Um exemplo que eu vejo é empresas começarem a contratar mulheres que ficaram uma janela porque se dedicaram à maternidade ou porque não tiveram essa oportunidade, né? Isso que a gente estava falando, não tiveram oportunidade de assim, não tinha uma rede de apoio. A gente tem que entrar com esse recorte social. Não é todo mundo que tem uma rede de apoio. E a mulher, muitas vezes, com a maternidade, ela tem que se dedicar 100%. Aquilo não vai ter ajuda. E as empresas começaram a falar, peraí, então, olha que legal eu voltar a contratar essas mulheres, voltar a absorver essa mão de obra, porque tem a ver muito com a diversidade. Isso é diversidade, isso é rico, né? Então, eu acho que tem esse paralelo dessa evolução
do nosso próprio, o senso mesmo, nosso próprio senso, com as nossas escolhas, com os nossos desejos, com as nossas demandas enquanto mulher, enquanto quem que a gente é nesse mundo, socialmente falando, e como que o mercado ele acompanha tudo isso. Está acompanhando, mas eu vejo que tem muitas oportunidades, Sim. né? Então eu vejo muitas mulheres muito competentes que não conseguem recolocação. E aí até a gente pode entrar num outro ponto aqui, que é a questão do proprietarismo, que é algo que a gente enfrenta já. Então, mulheres a partir de 40 anos já começam a enfrentar muito, muito mais desafios para serem absorvidas, né? E é um recorte mais, talvez, complexo pela fatia do que a gente tem no mercado. A gente hoje ainda não tem uma fatia grande pertencente às mulheres. Então, o funil começa a ficar mais complexo ainda, né? Então, é o que a gente tá falando aqui. A gente tá evoluindo, mas a gente tá no gerúndio ainda, né? Estamos evoluindo, é sobre isso. Quando você fala das suas mentoradas, né? Como é que essas mulheres chegam e o que elas têm, né, de ideia, né, quando vão conversar com você? Porque quando a gente fala de mentoria, a gente sempre pensa ali no técnico, né, no 3 passos para, 5 passos para, né, e vamos lá, gente, não existe esse 3, 4, 5, tá? É você com a evolução. Como é que é a expectativa delas e como é que é ver a transformação? Que legal essa pergunta, porque, olha, eu trabalho com uma riqueza de mulheres das mais diversas naturezas vamos falar assim, de trabalho. Então, eu trabalho desde com mulheres profissionais liberais, então advogadas, arquitetas, professoras. Eu cheguei até a trabalhar com uma delegada da Bahia. Nossa, que sensacional. Gente, eu ia adorar histórias dela. Então, são muitas histórias executivas, de segmentos diversos, médicas, dentistas. E são mulheres que chegam, cada uma no seu momento, mas eu tenho 2 linhas, vamos falar assim, trazendo um resumo, mulheres que realmente estão num ponto muito delicado em questão do impacto da saúde, que é aquilo que eu até estava contando um pouco da minha história, e é muito bacana porque eu vivi essas dores, então chegam já, olha, eu tô pedindo água, eu não tô feliz, isso tá impactando muitos pratinhos da minha vida, mas eu decidi que eu preciso ver uma coisa melhor para eu me sentir melhor, né? Aí, esse é um caminho. Tem um outro caminho que são mulheres que conseguem entender um pouco antes, e aqui eu tô falando não só daquelas mulheres que querem fazer uma transição, mas muito para, eu quero alcançar uma coisa diferente, eu quero ser vista de um modo diferente, eu quero fazer uma coisa em paralelo, ou eu quero pensar um pouco mais a médio e longo prazo, né? Então, ou seja, já consegue ter alguns passos anteriores. Um planejamento, né? Um planejamento. E eu acho que é isso aqui que é o mais importante, sabe, Dai, que eu quero deixar muito esse recado e que eu falo que, até eu faço muito esse paralelo do planejamento de carreira com o planejamento financeiro. É muito parecido, porque você tem o seu dinheiro, você tem sua renda, tá, se você quer fazer um pé de meia, se você quer, tem os seus sonhos, a gente tem os nossos sonhos, eu tenho que guardar o dinheiro, ou eu tenho que saber investir esse dinheiro para fazer ele multiplicar, para fazer render. Eu tenho que ter um planejamento, eu tenho que ir atrás de informação para entender, né, que tipo de investimento, o que eu faço aqui, o que eu deixo de fazer. E com a carreira a mesma coisa. E a gente tem algo que, assim, que entender que ninguém mais, por mais que você seja um CLT, por mais que você esteja há anos, você tá bem, ninguém tem mais a estabilidade que existia, sabe? Eu vou ficar aqui, vou me aposentar aqui. Não, o mercado de trabalho é muito dinâmico. Ele exige e vai exigir cada vez mais da gente esse conhecimento
e essa demanda por novas habilidades, por mais que você esteja muito feliz onde você está. Sim. Mas para que a sua marca pessoal seja lembrada ali, o seu nome seja lembrado no mercado, para que você tenha repertório, que não fique na prateleira ali esquecido, você tem que se atualizar, você tem que se movimentar. Então, eu acho que assim, a questão do mercado, dessa... Me perdi de novo aqui. Tudo bem. A gente estava falando de como é que essas mulheres chegam, e aí você dividiu os seus 2 pontos em 2. Isso. Então, exato. E aí, existe esse planejamento que eu estava fazendo, até esse paralelo do planejamento financeiro. Então, cada vez mais a gente tem que não deixar, sabe, a ferida sangrando ali. Sim, não chegar no momento do desespero, né? Do desespero, porque é isso. Então, na minha própria experiência, eu realmente adoeci, eu não tive inteligência emocional e acabei pedindo as contas no momento onde não era para pedir. Você não tinha nenhuma estrutura. Você ganhou até um outro problema depois. Ganhei um outro problema. Então, assim, eu tenho esses 2 tipos de características de pessoas que chegam até mim. Mas o que eu acho, assim, a mentoria em si, eu acho que de uns tempos para cá, muita gente fala que faz mentoria, é mentor. Isso. Por que eu decidi fazer essa mentoria? Primeiro que não tem essa, igual você falou, 3 passos, né? É que tudo assim, né? Não 3 passos para você. E acho que as pessoas, a gente procura muitos atalhos, né? Obviamente, o atalho ele é importante, mas não vai ter milagre, não. Então, eu falo, é um processo que não vai ser curtinho, porque primeiro que a gente tem que vasculhar você, a sua história. Você tem que estar aberto. Tem que estar aberto, você tem que estar... Eu acho que você tem que estar... Eu acho que você tem que se mostrar também, se atualizar para as coisas do mundo. Sim. Né? Então, acho que isso é uma coisa muito legal. Mas a mentoria em si, o que eu acho muito bacana é a troca. Então, eu decidi ser mentora pela minha própria experiência, Sim. do que eu vivenciei pessoalmente, com as minhas dores, com a minha bagagem profissional também, porque eu aplico isso na metodologia que eu criei, que existe desde 2018 para 2019, dentro do planejamento de carreira, Sensacional. onde eu consigo trabalhar essas etapas estruturadas, mas que não tem milagre. Então, ela precisa se dedicar. Eu falo, é um trabalho árduo mesmo para você chegar nessas respostas que você tanto quer e com planejamento. E que no final do dia não é a Ju que vai dar essas respostas. Quem vai dar essas respostas é a sua cliente, é a sua mentorada ali, né? E é uma troca mesmo, eu de fazer perguntas importantes para que ela tenha muitas vezes essa resposta. E Ju, quando a gente fala, né, eu brinco que agora a gente fala muito sobre autoconhecimento, você tem que ter autoconhecimento. E eu tenho uma brincadeira que eu falo, acho que ter o autoconhecimento não é suficiente. Né? Eu acho que o que precisa, né, é você ter a responsabilidade de pôr em prática o seu autoconhecimento. Porque não adianta você ler 200 mil livros, ver 200 mil filmes e você não aplicar nada. A aplicabilidade é o que vai te levar, e o esforço é o que te leva para o sucesso. Você ainda vê hoje muitas mulheres vindo até você, buscando a resposta talvez mais fácil, ou só absorvendo, mas não ganhando a responsabilidade pela aplicabilidade disso? Sim, isso acontece. Eu acho que é também um pouco natural do ser humano. E eu acho que uma das grandes habilidades... Falo muito, né, dessa coisa, as habilidades do futuro. Para mim, uma das habilidades mais importantes que a gente tem para tudo na vida é a autorresponsabilidade, o tal do accountability. Se a gente não tiver esse senso de sermos responsáveis com aquilo que a gente escolhe fazer e com o que a gente pode colher ou não com essa ação, então, peraí, né? O que eu entrego para o mundo? O que eu entrego para o mundo e o que eu estou entregando para mim também? Então, eu acho que isso é uma coisa importante. Para mim, essa é uma das habilidades mais importantes, a gente ter esse senso de autorresponsabilidade.
O mundo hoje, com as mídias sociais, bagunça muito a cabeça das pessoas nessa vertente. O que sou eu e o que eu quero fazer? Ai, total, total. E aí, pegando uma perspectiva, trazendo para as mulheres, que é um gênero que eu tenho muita experiência, da autocomparação. E a comparação é a comparação com outras pessoas. Acho que nós mulheres, a gente tem uma régua muito lá em cima. Então parece que nunca tá suficiente, parece que eu não sou boa o suficiente, parece que eu tenho que fazer um curso a mais, porque eu não tenho esses skills, eu não tenho, eu não vou me candidatar para essa vaga, porque eu não tenho 100% dos... Não tem? Tem até as pesquisas que falam, porque os homens, eles se arriscam muito mais. Eu acho que eles foram criados, né, a isso. Vai lá, joga bola, se machuca, corre de kart, que vai, né, na velocidade, mas a mulher não, a menina tá brincando, uma coisa mais ali em casa, cuidado, presta atenção. Enquanto que eles foram educados a se arriscar mais e a gente ficou ali. Então, acho que isso é uma coisa também. A gente está entendendo que a gente precisa se jogar mais para o mundo, porque, primeiro, as mulheres no Brasil, a maioria são as donas dos lares. Exato. Economicamente falando, né? Até trazendo o ponto do que a gente estava falando aqui. Então, é esse senso de demanda nossa que precisa ser colocada para fora mesmo, né? A gente... E que a mídia, obviamente, traz isso. Então, como é que a gente começa também a filtrar aquilo que a gente entende que é legal para mim, faz sentido para mim ou não, né? Hoje, a gente fala, né? As mulheres têm um pedacinho do lugar ao sol, vamos dizer assim. A gente colocou um pezinho. Acho que a gente tá colocando um pezinho. Mas a nova geração vê isso muito diferente. Talvez oposto, né? Que é o que você trouxe. Eles buscam mais. E eu ainda vejo um pêndulo. Tá muito lá. Você tem jovens que hoje fazem a mentoria com você? Que você fala, nossa, olha, é uma pessoa mais nova que tá já olhando para isso diferente? Eu tive experiência com pouquíssimas mulheres numa faixa etária mais baixa, porque o meu trabalho, basicamente, é com uns 32, 35, vamos falar assim, que é uma fase importante, de mudanças importantes para a vida da mulher, por N situações, Sim. Tá? Não vou nem entrar aqui nesse ponto. Mas eu tive um caso de uma mentorada minha, que ela entrou, acho que 27, 26, ela estava acabando a faculdade de medicina, e ela me procurou porque ela falou, Ju, primeiro que me indicaram você, uma outra mentorada minha, falou muito bem do seu trabalho, mas eu tô numa fase que eu tenho que escolher para residência, e eu não sei o que eu quero, eu não sei ali, porque tem tantas opções ali também dentro desse segmento, né? E foi um trabalho tão legal, mas tão legal, mas eu acho que tem uma questão também da maturidade, para entender que aquilo é importante e para ter uma visão, puxa, isso aqui vai me agregar para a minha carreira. Eu tô querendo dizer que não é pela idade em si. Às vezes você tem uma pessoa que tem uma idade mais velha, mas não tem maturidade. Então é isso que eu tô querendo dizer aqui, né? Então a maturidade, ela vem com isso, com você ir atrás de informação, com você conversar com outras pessoas, talvez pela a forma que você foi educada, o ambiente que você está inserido também, isso é muito importante, porque eu lembro que eu conversei até com a mãe dessa menina é uma mulher, ela até hoje ela faz psiquiatria. Que máximo! Que é muito, muito legal a história dela, assim, muito bacana, sabe? Ela é do Pará. Nossa, é um recorte do país bem específico. E acho que isso que é legal, né? Assim, eu tava falando de internet, eu realmente sou muito apaixonada por internet, porque ela me dá um alcance de chegar em lugares, em mulheres, onde eu jamais poderia. Então, essa era a sensação que eu queria quando eu estava lá no mundo corporativo, e que eu não tenho nada contra o mundo corporativo, pelo contrário, né? Aprendi muito e sou muito grata, mas para mim
isso é importante, esse alcance. Não estou falando de números, mas de resultado mesmo, né? De impacto, de no final do impacto dia. social mesmo. Você escreveu um livro. Você é coautora de um Sou livro. coautora. Você é coautora de um livro. De 2, na verdade. De 2, já tem 2, gente. Olha eu aqui, não estudei direito. Essa experiência, né, de escrever sobre um tema que você domina num contexto de coautoria, isso foi bacana pra você? Foi agregador? Porque é mais uma forma de você alcançar mais gente. Sim. Muito. Quando me fizeram um convite, eu falei, gente, mas eu não escrevo, eu não sou escritora. Por que a gente tem essa síndrome? Tá Eu vendo? acho, e eu vou te dizer que não é só as mulheres. Eu acho que, assim, o podcast tem quase 2 anos. E essa síndrome acontece muito aqui. As pessoas sentam, olham pra minha cara e dizem, o que eu vou contar aqui? Quando a gente termina, o máximo que eu sempre ouço é, cara, eu não sabia que tinha tanta coisa, né? Mas como é escrever um livro? Você chega lá e fala assim, você vai escrever um livro. Oi, eu? Como? Então, eu acho que isso é um ponto, né? Tá vendo? É uma armadilha que a gente cria pra nós mesmas. Acho que isso é uma outra lição aqui, que a gente tem uma bagagem e que a gente tem que assumir que a gente pode sim muitas coisas, né? Então foi uma experiência muito, muito rica, onde eu falei, como que eu posso resumir, né? Porque cada coautor tinha ali o seu número de páginas para ser colocado. Eu falei, como que eu posso resumir para realmente o outro lá na ponta, para eu conseguir impactar, para eu conseguir falar, puxa, uau, eu posso mudar alguma coisa na minha vida, né? Então, acho que esse é algo que eu sempre penso, assim, como é que eu posso gerar uma mudança em alguém, como é que eu posso tornar a vida de alguém melhor, como é que eu posso trazer algum tipo de experiência diferente para que a pessoa comece a se colocar em ação, como que a gente estava falando, Sim. né? E até trazendo um pouco conectando um pouco do que você falou, do autoconhecimento, mas eu costumo falar que autoconhecimento não é nada sozinho. Então, até nessa metodologia que eu desenvolvi, e até com base em toda a minha experiência, a gente precisa de estratégia também. Quando a gente pensa em mercado de trabalho, foi aí que eu quis trazer esse resumo dentro do livro também, para mostrar que a gente precisa ter intenção profissional. E isso a gente não aprende. Quando a gente está entrando no mercado de trabalho, a gente não aprende, né? Não. Como é que eu vou me posicionar? O que eu posso falar? Como é que eu posso ser vista de uma outra forma? O que eu quero reverberar para o mundo? Como que as pessoas podem entender esse meu valor? Isso tem estratégia. Tem muitas estratégias, não é só pela embalagem, não é só por isso, mas é onde a gente decide estar presente. Pode ser numa rede social, pode ser num círculo de amigos, num círculo de networking, a forma que eu escrevo, né? Então, tem muitas pessoas, por exemplo, que falam, chegam até mim, também aparece muito isso. Ju, eu quero ir tá acontecendo isso, eu preciso melhorar o meu LinkedIn. Eu falo, mas peraí, o que você quer? O que você quer dar de destaque aqui para a gente colocar no LinkedIn? A pessoa não sabe. Então, quando eu decidi colocar isso no livro, eu falei, bom, vamos fazer um resumo importante para que a pessoa entenda o que é efetivamente esse tal de planejamento de carreira. O que é esse plano de carreira tão importante, né? E aí ali ela consegue ter os passos mesmo e nesse livro, que é um livro muito, muito, vamos falar assim, muito, muito impactante, porque ele foi o primeiro guia internacional sobre personal brand, então tem autores também de fora, para que o leitor tenha um guia em mãos, não é um livro, assim, acaba sendo um guia de cabeceira, onde tem ali alguns insights, exercícios que você consegue fazer já para colocar essa mão na massa, para já começar a agir, assim, sabe? A gente hoje, quando eu tô te ouvindo aqui, tô fazendo recortes na minha mente. A gente fala muito sobre terapia, que eu acho que é fundamental, mas a gente fala do autocuidado, a gente fala, né, do próprio empoderamento, mas e aí a gente tem o brand, né, o quem é você. E tudo isso
gira em torno de um comportamento, de uma mudança de comportamento, que é o que o ser humano mais detesta, né? Porque eu nasci assim, a síndrome de Gabriela sempre tá com a gente, né? Eu nasci assim, vou morrer assim, vou mudar por quê? Nas suas mentorias, ou dentro da sua metodologia, como é que é descascar esse pepino, literalmente falando? Porque é difícil aceitar que você precisa escrever diferente, ou que talvez você precise mudar o seu estilo para chegar no que você quer. E aí vou até além. Quantas pessoas chegam lá e não sabem o que elas querem como sucesso? E eu vou começar por esse seu segundo ponto. A gente acha que sabe o que é na verdade, a gente vem com uma coisa muito pré-definida de sucesso, que vem com essa cultura meio que linear de outras gerações, como a minha, por exemplo, acho que talvez Minha a também. sua. Sucesso naquela época para mim, igual eu falei, era você entrar numa multinacional, era você ter um cargo muito importante, era você ter um carro muito legal, enfim. E aí, as pessoas quando chegam até mim, a gente começa a entender que, peraí, eu não quero ser isso. Só que ao mesmo tempo eu me comparo muito, né? A gente se compara, a grama do vizinho é sempre a mais verde, né? Sempre aqui tá mais bonitinha, saudável. Parece que ali tá, e a minha só... Não, gente, todo mundo tem seus perrengues, eu falo. Não é à toa até que eu coloquei o nome da minha metodologia, que chama o Mapa da Sua Carreira com Sentido, que é assim, o que faz sentido para você? Então eu faço essa pessoa olhar o que você quer da sua vida. O que é importante para você? Quais são os seus parâmetros? Quais são os seus termos de sucesso? Porque para mim, com certeza vai ser diferente do seu e assim por diante. Então, a partir do momento que a gente começa a olhar para essa perspectiva nossa, do que é importante pra gente, mas assim, do que eu quero também. Então, só que isso vem daí quando essa pessoa começa a se entender melhor, começa a entender essa bagagem, essa história que ela tá trazendo nessa mala, porque a gente vai olhar muito para isso, que era o que a gente estava falando, a gente subestima muito, não valoriza, não dá o valor que realmente a nossa história merece. E aqui eu tô falando de todo mundo, toda história é rica. Só que primeiro a gente esquece de muita coisa que a gente fez, né? Então como que a gente para olhar para tudo isso e entender que essa história é rica, mas tá bom, mas o que eu quero da minha carreira? O que eu quero pra minha vida também? Né? Lembra que eu falei que eu acredito muito na sobreposição? Sim. Então como é que você tem a ver com seus valores, que são valores os inegociáveis? Espera aí, se eu quero uma vida, um trabalho legal para mim, e eu gosto muito de ter liberdade, eu gosto de ter uma certa flexibilidade, que tipo de trabalho eu tenho que procurar? Então são coisas que você tem que cruzar ali para cair num trabalho que vai ser um pouco, assim, vai ser o melhor dos mundos para você. Não vai ser o mundo perfeito, porque isso não existe. Não existe. Não existe. Quem achar que vai falar assim, é o trabalho, eu amo esse trabalho, é tudo perfeito, não existe isso. Então, eu acho que é muito nessa linha, assim, sabe? Da gente entender o que efetivamente é importante, faz sentido pra gente. Enquanto a gente não tiver isso claro, a gente fica patinando, a gente fica olhando pro outro, a gente acha que o outro tá sempre melhor, tá sempre na frente que a gente. E a gente tem que ter eu falo que é um autocuidado mesmo, sabe? Isso é um direcionador. Você precisa ter a sua bússola. Você precisa ter a sua bússola, senão você vai ficar olhando para a bússola do outro, você vai pegar o caminho do outro, não o seu. Exato, né? Se você não sabe onde você quer chegar, qualquer lugar serve. Já dizia lá no País das Maravilhas. Alice nos Países das Maravilhas. Tava o gato lá dizendo isso há um tempão. Exato. E Ju, você hoje tem produtos também digitais, né? Como é que as pessoas podem acessar isso? Como é que funciona essa metodologia digital, né? Para um assunto muito do seu eu, assim. Eu tenho uma mentoria que é uma mentoria que é completa. Basicamente, a gente fica entre 5 a 6 meses
dentro dessa fase de planejamento de carreira. Eu tenho um outro braço também que trabalha só a imagem, porque os dois caminhos se cruzam. Sim. Então, muitas vezes a mulher que está ali, ela passou comigo no planejamento de carreira, um reposicionamento profissional, ela fala, puxa, eu preciso trabalhar a minha comunicação não verbal, essa embalagem, que é uma comunicação, uma forma de se comunicar, para os outros me entenderem melhor. Né? E hoje, cada vez mais as pessoas entendem sobre isso, né? Esses dias eu estava lendo, eu adoro um cinza, um preto. E aí, esses dias eu estava lendo que pessoas um pouco mais introvertidas têm essa tendência de usar cores mais, né? Mais sóbrias, porque o destaque incomoda, né? E eu falei, nossa, olha, isso é uma mega de uma verdade. Mas aí, se você quer se posicionar para uma outra vertente, e se você tem um potencial maior, você precisa abrir mão de algo. Você vai ter que se adaptar. Total, né? Então, exato. E esses códigos visuais, tudo comunica, né, Dá? Então, mulheres que querem, às vezes estão passando por um momento de transição. Ju, tô saindo disso aqui e vou falar pela minha própria experiência. Quando eu saí do mundo corporativo, que era um ambiente casual, assim, mas tinha toda aquela coisa aquela regra corporativa. Sim, tinha uma caixa ali, né? E aí eu fui trabalhar com moda. Eu me sentia assim, no começo eu não sabia, porque a minha vestimenta não era no começo condizente com o público que eu falava, né, com conteúdo em si ali articulado. Então, a gente acha que não, mas isso às vezes acaba sendo uma barreira para o seu interlocutor, para o seu público, que ele não enxerga, ele não vê você. Então, o nosso cérebro, ele faz isso não intencionalmente. E é em milésimos de segundos, eu falo. Então, quando a gente não conhece, quando a gente tem uma experiência com alguém pela primeira vez, você não sabe a história, você não sabe a bagagem, você não sabe de onde ela veio, o que ela é capaz de fazer, fala, será que gostei dela? Será que gostei dele? Então, o nosso cérebro, em milésimos. E a primeira impressão que é o que você tem, a primeira impressão que fica. Já diz esse ditado, né? E realmente, então, é aí que parte uma das coisas que eu chamo de estratégia. Não é para te caracterizar, para fazer você alguém, né? Mas é sim para tornar você aquilo que você é, nos seus diferenciais, na sua autenticidade e na sua essência, para também não ficar igual a todo mundo, né, Dai? Porque parece que é todo mundo uma cópia de todo mundo. Exato. Então, essa linha de trabalho, ela é muito importante, que é para gerar comunicação mais efetiva, mais alinhada com quem você é, para mostrar essa sua potência para o mundo, para dar visibilidade sua, né? Então, e aí aparece muitas vezes mulheres que vêm por essa questão da imagem, tô passando por um momento profissional, você me ajuda nisso, tal. Então, eu tenho esses caminhos que eles são complementares, essas duas linhas minhas de trabalho. E aí eu criei esses produtos digitais que são em forma de cursos rápidos, fáceis, que muitas vezes como porta de entrada também, até mais acessível, né? Do que a própria mentoria, porque na mentoria, quando é ali só comigo, é um outro tipo, né? Sim, assim, é meu tempo. É a sua disponibilidade física no final do dia. Eu né? entro na história, mas a pessoa, eu vou pesquisar, vou olhar mercado com a pessoa, tudo isso, enfim. Eu quis fazer como modo de criar mais, de chegar em mais pessoas e como uma forma também de ser mais acessível. Né? E colocar o primeiro pé, né? Para pelo menos acender a chaminha. Olha só, você precisa minimamente saber quem você é. Então, vamos começar por aqui. Então, tem alguns produtos. Então, tem para descobrir o propósito, tem essa etapa do que você pode entender, qual o seu portfólio de carreira, que eu chamo, que é aquilo que a gente estava falando. Sim. Quem diz que você só tem uma única vertente de atuação? Então, a gente tem um portfólio, a gente tem formas de gerar valor no mercado de trabalho, e que eu faço a pessoa olhar num médio e longo prazo. A expectativa de vida tá alta. Peraí, você vai se aposentar e vai ficar em casa? A gente não faz mais crochê, gente. A gente não, até faz, né? Faz, mas faz para outras coisas. A gente não faz mais crochê para não fazer nada, né? Cadeirinha ali, né? Isso. As pessoas querem ficar. As pessoas são ativas, as pessoas querem dar voz das suas coisas para o mundo,
e são economicamente ativas, né? Até para gerar economia. Então, não existe mais aquilo, me aposentei com 60 anos, 55 anos e fiquei em casa. As pessoas, então, mas o que você vai fazer? Então, a gente pode olhar para isso, tem formas, né? Exato. Fantástico, gente. E é um negócio que não muda, Ju, que eu falo para todo mundo que senta aqui, é o tempo. Porque o tempo já, passou. Jura? Nossa, mas parece assim. Tá vendo? Não parece nada, né? É o tempo. Muito rápido, muito rápido. E Ju, primeiro eu queria que você olhasse para a sua câmera. E eu vou te dar um desafio para você dar um conselho para tantas mulheres que hoje podem estar assistindo esse episódio e que estão com aquela sensação que você passou ali nos 30 anos. Por que eu tô perdida? Né? Aquelas perguntas que vêm para nós assim, cara, eu tenho tudo o que eu quero. Por que eu tô nessa situação? Quanta gente agora a gente já tem, né, que agora tem nome no burnout, né? Por que eu tenho burnout? Aonde foi que eu errei? Porque é muito essa sensação, né? Queria que você desse uma dica para essas mulheres e também deixasse aonde que elas encontram você. Olha, uma coisa que eu falo aqui é... Primeira coisa é para você aí, se de repente está se sentindo confusa, né? Vamos falar assim, perdida ou um pouco incomodada com a sua trajetória profissional e daquilo que você quer para frente. Esse incômodo, ele é muito pertinente, faz parte. Então, acho que esse é o primeiro ponto, porque muitas vezes a gente fala, por que eu tô passando por isso? Nossa, só eu sou assim, olha lá fulano, mas tão bem ali, tão seguindo, só eu tô assim. Não é só você. Então, essas mudanças, elas fazem parte, mas como que a gente lida com essas mudanças? Então, acho que esse é o primeiro ponto. E tem caminhos, tem alternativa, tem solução. Então, acho que a segunda coisa é não esperar, como a gente falou aqui, não esperar essa ferida sangrar, vamos falar assim, né? Vamos cuidar disso antes, vamos tratar de ir atrás dessa ajuda de profissionais que entendam sobre isso, para você fazer um planejamento e não sair aí numa hora onde a sua saúde vai gritar ou você vai realmente espanar, vamos falar assim, porque isso pode acontecer, e para que você realmente tenha como colher tudo aquilo, né? Colher as coisas que você quer para sua vida e literalmente muitas vezes não sair com uma mão na frente, a outra atrás. Isso aí, fantástico. É por isso que experiências contam, viu? Mulheres que estão aí assistindo a gente, experiências sempre contam. Então, tá nesses momentos, já sabe onde você tem que ir, né? Então, não precisamos mais debater. Ju, eu digo que a maior moeda de troca que a gente tem nos dias atuais é o tempo. Então, eu super agradeço o seu tempo. Você tá aqui com a gente, dividindo a sua carreira, a sua experiência e o que você já criou para ajudar as mulheres. Eu acho que sim, mulheres precisam entender o seu lugar no sol, deixar esse momento, né, de eu tenho dúvida. E por que eu tenho dúvida? Porque no final do dia somos seres humanos, ponto. Então, te agradeço muito você estar aqui. Super obrigada de verdade. Eu que agradeço. Foi uma aula, adorei. Eu que agradeço e a gente poder compartilhar, né? Compartilhar nossas experiências, sobre isso. Nossas histórias e como ajudar as outras pessoas.